Paz do Senhor, amados. Nós estamos juntos em mais um dia para o estudo de mais uma lição preciosa deste segundo trimestre abençoador que o Senhor nos deu para estudarmos sobre os discípulos de Jesus Cristo. Ao longo destas lições, nós vamos focar necessariamente no que é ser discípulo de Jesus Cristo. A intenção, o objetivo é permitir crescimento em maturidade espiritual e vivência da missão cristã durante toda a trajetória nesta terra até chegar à eternidade com Jesus Cristo. Essa é a nossa lição de número 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Irmãos, nós estamos diante de uma das lições mais importantes para a vida cristã, se não for a mais importante delas. Porque todos, absolutamente todos os seres humanos vivem fundamentados em princípios. Esses princípios, eles são ditados através de fontes diversas. A religião, a cultura, a política, a economia, a sociedade de um modo geral. E se os princípios que estão governando a vida de uma pessoa não forem ditados pelo Deus da Bíblia e pelas Sagradas Escrituras, eles serão ditados pelo Deus deste século e pelo mundo. Os valores, princípios e valores é como os dois lados de uma mesma moeda. Os valores que emanam desses princípios, esses princípios seculares, esses princípios que não são fundamentados na Bíblia, esses princípios que não têm o Deus vivo e verdadeiro como a sua bússola, como o seu norte, como o seu princípio de autoridade absoluta, esses valores não serão valores cristãos e também irão na contramão deles. A grande questão que se coloca para nós com esta lição é: você sabe quais são os princípios bíblicos cristãos que o Senhor deixou para nós nas Escrituras? Você sabe quais são os valores forjados a partir desses princípios bíblicos cristãos que nós devemos ter na nossa própria vida? Você já se dispôs a andar segundo princípios bíblicos, a entender o que é princípios bíblicos, a internalizar princípios bíblicos para que possa caminhar por esta terra andando pelos caminhos abertos, pelos passos do Senhor? Esta é a grande questão desta lição de número 2, princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo, que tem por texto áureo Colossenses 3:23, onde se lê: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A verdade aplicada diz que a vida do discípulo de Cristo em todas as áreas, são todas as áreas, ela é norteada por princípios bíblicos em todas as áreas. Precisamos da direção dos princípios bíblicos, precisamos da base dos princípios bíblicos, precisamos deste alvo estabelecido por Deus a partir de princípios bíblicos e também precisamos da indispensável ajuda do Espírito Santo. Os objetivos desta lição é, primeiro, compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária. Compreender princípios é uma coisa, aplicar esses princípios na vida é outra coisa. Reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana. Os padrões bíblicos, eles são importantes, eles são relevantes, eles são essenciais e nós precisamos reconhecê-los
na vida cotidiana, no dia a dia. O terceiro ponto é enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. Só a paz verdadeira na vida de um discípulo quando este olha para a palavra, lê a palavra, interpreta a palavra, entende a palavra, internaliza a palavra e aplica a palavra na sua própria vida. Aí ele encontra a paz pregada pelas Escrituras. O texto de referência encontra-se em Filipenses capítulo 4, dos versículos 5 ao 9, que diz: Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, pense nisso. Pense nisso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Que leitura maravilhosa essa para introduzir uma lição igualmente maravilhosa, que é a lição sobre princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo. Não existe vida de discípulo separada de princípios bíblicos. Não existe possibilidade de viver vida de discípulo sem conhecer princípios bíblicos, princípios cristãos que forjam valores bíblicos, valores cristãos e que nos dá condição de viver nesta terra à maneira de Deus. Então oremos para que o Senhor nos conduza por este caminho de um modo que possamos entender plenamente aquilo que o Espírito Santo está querendo nos ensinar através desta lição. Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor, o Deus de toda a terra, e oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para a Tua palavra e enxergar nela o que o Senhor está querendo nos mostrar. Nos ajuda a ouvir a Tua voz através das Escrituras e sermos guiados por ela em todo o tempo da nossa vida terrena. Fala aos nossos corações, instrua a nossa mente, transforme a nossa vida pela presença viva da Tua palavra no nosso íntimo. E aqui estamos à Tua disposição para sermos Senhor, para sermos tocados pelo Teu Espírito Santo no mais íntimo do nosso ser e ter essa experiência gloriosa de ter a nossa mente aberta e iluminada pelo Teu Espírito para entendermos verdades espirituais e tirarmos lições práticas para o nosso dia a dia com Deus. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a nossa introdução nos diz que esta lição nos conduzirá na importante reflexão para o viver diário do discípulo de Cristo. Ao longo dos estudos a respeito do discipulado, nós temos muita literatura cristã boa, de boa qualidade, sendo produzida para ajudar nas nossas reflexões a esse respeito. Logicamente, temos que ler a Bíblia toda com entendimento, com discernimento e graça, para poder, através da Bíblia, aprendermos o que é ser discípulo, aprendermos o que é viver como discípulo e o que é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Mas nós temos aí como uma literatura de apoio e ajuda para esse trimestre específico sobre discípulos de Jesus Cristo,
crescimento e maturidade cristã, pelo entendimento desse conceito que é ser discípulo, nós temos algumas literaturas que nos ajudam nesse sentido. Esse livro, Elementos Essenciais do Discipulado, que é um guia para edificar a nossa vida em Cristo, ele vai nos introduzir naquele básico, naquele essencial do que é viver como discípulo. Então ele vai falar de crescimento em Cristo, ele vai falar da compreensão da mensagem de Cristo, ele vai falar de nós nos tornarmos semelhantes a Cristo a partir do desenvolvimento de exercícios espirituais e também vai nos ensinar como servir a Cristo como discípulo. Elementos essenciais do discipulado, um guia para edificar a sua vida em Cristo. Nós temos esta outra obra, um pouquinho mais densa, que foi escrita por William MacDonald, é Manual do Discípulo. E aqui esse manual procura nos oferecer ajudas práticas para os principais assuntos da vida cristã. Então ele vai abordar de uma forma maior, mais elevada, mais abrangente, aquelas características do cristianismo puro, simples, mas também concentrado, também substancial, também robustos para crescermos na fé. O Manual do Discípulo de Cristo. Um mais recente que eu li e recomendo é esse que nos faz pensar a respeito de quem somos no reino na condição de discípulos. Nós somos treliça ou nós somos a videira crescendo sobre a treliça? Nós somos, na qualidade de discípulos de Cristo, sustentadores, mantenedores da obra, ou nós somos a própria obra em andamento, em ação? A treliça e a videira, ela se propõe a falar sobre essa mentalidade de discipulado que muda tudo. Nós temos muitas obras sobre discipulado, sobre o ser discípulo. Eu não teria como trazer aqui nenhuma representação mínima. Então, eu estou mostrando para vocês essas obras, na qual eu tenho baseado o meu pensamento para poder expandir os textos da lição. Nós temos aqui duas obras que não são específicas sobre discipulado, mas a Pirâmide da Sabedoria, que foi um dos livros mais recentes que eu li, traz para nós essa informação do que é prioritário, do que é essencial em termos de conhecimento. E como nós vamos organizar o nosso consumo de informação para nós não termos aí uma indigestão de informação e ficarmos saturados daquilo que não agrega, que não traz valor para a vida cristã. Não é um livro de discipulado, é um livro para discípulo, de como ele vai lidar com a enxurrada de informações que ele recebe diariamente e colocar cada coisa no seu devido lugar para fazer uso de tudo que tem à sua disposição com conhecimento, com discernimento. E um outro livro que também não é específico de discipulado, mas é o livro do Philip Keller, Nada Me Faltará. Esse livro pequeno, simples, você lê ele com facilidade, mas é um livro que fala de vida de ovelha. O que é ser ovelha do bom pastor, do grande e supremo pastor de ovelhas? Ele vai trazendo através dos versículos do Salmo de número 23 uma abrangência da vida cristã, nos chamando para pensar que o bom pastor, ele tem bons pastos, ele tem comida, ele tem água, ele tem segurança, ele tem proteção para todas as suas ovelhas. Mas as ovelhas precisam aprender a viver como ovelhas, para poder serem ovelhas do bom pastor. Então, mesmo não sendo um livro específico do discipulado, é um livro que nos convida a pensar sobre a vida de ovelha. Logicamente,
O número de obras de literatura cristã a esse respeito é muito grande, como eu já tenho dito, mas eu achei proveitoso trazer essas referências para vocês, para ajudar a expandir aí o entendimento a respeito do que é ser discípulo de Cristo à maneira de Deus. Em todos esses livros nós temos uma abordagem abrangente e coerente da aplicação dos princípios bíblicos na vida cristã. Então, quando nós lemos aqui que nesta lição nós seremos conduzidos a essa importante reflexão sobre o viver diário dos discípulos, ele também diz que nós precisaremos recorrer às Escrituras, porque é nelas que nós vamos encontrar os princípios que devem nortear todas as áreas da nossa vida. Pense na palavra princípio. Princípio, essa palavra nos remete a outras que são sinônimas, equivalentes e afins. Pensando em princípio, eu penso em origem, eu penso em início, eu penso em raiz, eu penso em começo de tudo, eu penso em base, eu penso em fundamento, eu penso em pilar, eu penso em alicerce, eu penso em margem, eu penso em limites. A palavra princípio, ela realmente significa origem, que seria a primeira causa, que seria uma raiz, que seria uma fonte verdadeira de onde emanam verdades que têm implicações em todas as áreas da vida. Seria então aquela fonte verdadeira de onde emanam verdades que têm implicações em todas as áreas da vida. Princípios também são o que chamamos de ideias guias. São rudimentos de conhecimento. Quando se apropria de princípios, isso vai permitir a esta pessoa que está seguindo através de princípio de dominar um assunto, de ter uma visão adequada de uma circunstância a partir da sua base. E princípios bíblicos são verdades fundamentais extraídas da palavra de Deus que expressam seu caráter e sua natureza, sendo aplicáveis a quaisquer situações e em quaisquer épocas. Nós precisamos de princípios bíblicos porque nós precisamos da orientação da palavra. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo que há de iluminar o nosso entendimento para ler a Bíblia e com inteligência espiritual adquirir sabedoria e utilizar essa sabedoria de um modo prático, de um modo que agrada a Deus e que agrega valor na nossa existência. Vejamos aí o ponto 1 da nossa lição. Ele trata de princípios bíblicos para um viver coerente. Viver segundo valores cristãos, eles emanam dos princípios bíblicos. O princípio bíblico é a base, o valor é aquilo que cresce em cima da base. Então, viver segundo valores cristãos, ou seja, aquilo que foi extraído dos princípios bíblicos, é um compromisso do discípulo de Cristo, que deve aplicá-los no seu dia a dia de maneira a refletir o caráter de Jesus. Bem, todos sabemos que há essa diferença entre valores cristãos e princípios bíblicos. Viver segundo os valores cristãos implica em já ter internalizado esses princípios bíblicos anteriormente. Ninguém vai viver segundo valores cristãos se não conheceu, se não aplicou princípios bíblicos na sua vida. E como princípios são ideias guias, é aquilo que forma a base do conhecimento, então, quando nós nos apropriamos dos princípios bíblicos, nós passamos a dominar qualquer assunto a partir de um fundamento que é claro, que é compreensível,
que é estável, que glorifica a Deus e que traz honra para o ser humano. Significa que nós passamos a enxergar através da lente de Deus. E isso é algo muito importante. Princípios são as verdades fundamentais e imutáveis da palavra de Deus, enquanto os valores cristãos dizem respeito à aplicação dessas verdades no dia a dia. Vejamos o 1.1, o que diz. Nós lemos no 1.1 que uma dessas verdades fundamentais é esse princípio básico que é inerente, que está claro e que não deixa dúvidas. É que para conhecer princípio eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar nela. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, ela é a fonte de alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Ler e estudar as Escrituras meditando nelas ajuda o discípulo a conhecer a verdade de Deus e aplicá-la na sua vida diária. Veja bem que isto é algo de fundamental importância para mim e para você. Precisamos conhecer princípios bíblicos, aplicar esses princípios na vida através de valores, dos valores que dele emanam, e isso vai acontecer primariamente quando nós começarmos a ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, estudar, pesquisar as Escrituras para poder aplicar o seu conhecimento na nossa vida. Porque para enxergar todas as coisas que se passam ao nosso redor com discernimento e saber agir em toda e qualquer situação de maneira sábia, é preciso olhar através da lente de Deus. É preciso enxergar com os olhos de Deus. E ninguém conseguirá fazer isso sem o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é muito clara quando nos deixa versículos simples e diretos sobre a necessidade de ler a palavra de Deus e meditar nela. Veja o que está escrito em Deuteronômio 17, 19. Deuteronômio 17, 19. Conservará uma cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus e guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então é um princípio fundamental ter a Bíblia, conservar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, e isso todos os dias. Conservará uma cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. Isaías 34, 16. Buscai o livro do Senhor e lede. Deuteronômio 17, 19 diz: conservará uma cópia consigo e lerá todos os dias da sua vida. Isaías 34, 16 diz: buscai o livro do Senhor e lede. Porque nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Vemos ainda João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Romanos 15, 4. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, persiste em exortar, persiste em ensinar até que eu vá.
E Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê. Feliz aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então não podemos duvidar desse princípio bíblico básico. Ler as Escrituras e meditar nela é a primeira coisa, é a primeira posição que um cristão precisa tomar. Você jamais vai conhecer princípios bíblicos sem extrair esses princípios da Palavra de Deus. E isso só vai acontecer se você ler e se você meditar na Palavra de Deus. Bem, nós temos aqui uma inversão. Porque entre o item 1.1 e o item 1.3 foi colocado o item 1.2, que é o amor ao próximo. Então, eu vou falar primeiro do 1.3, que é a transformação pelo Espírito Santo, porque é disso que resulta a nossa leitura e meditação nas Escrituras. Nós vamos ficando cheios de Deus, da sua palavra, o Espírito Santo vai se movendo no nosso íntimo, vai instruindo a nossa mente, vai transformando a nossa vida. E assim, munidos da palavra, sendo transformados pelo Espírito Santo, vai acontecer o que está posto aqui no 1.2. Nós aprenderemos a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então pensemos que esse item 1.3 está nos dizendo que o crescimento espiritual não é um esforço humano, mas uma obra do Espírito Santo que transforma o discípulo à imagem de Jesus Cristo. Nós temos esse agir do Espírito Santo na vida individual, pessoal, e também de forma coletiva, que vai mudando nossa mente, nossa forma de pensar e de agir no mundo, porque com o novo nascimento nós recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza ela é espiritual. Ninguém vai conseguir amar a Deus e ao próximo, que é aqui o 1.2, como um princípio bíblico elementar para um viver coerente, se ele não tiver essa ação do Espírito Santo acontecendo no íntimo. 1.3 diz: o crescimento espiritual não é um esforço apenas humano, mas uma obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo nos transforma de dentro para fora. As nossas circunstâncias de vida são tocadas pela presença do Espírito Santo. Não é mais o ambiente, não é mais questões externas que vão definir como uma pessoa agora será no mundo, agirá no mundo. Mas quando o Espírito Santo assume o comando da vida de uma pessoa, ele vai lhe dar condições de entender princípios, de entender valores, de assumir princípios para viver os valores de uma forma coerente, justa e santa. Aqui esse ponto 1.3 nos diz que o amor ao próximo é o mandamento supremo, mas nem todos, até receber o Espírito Santo de forma abundante, tinha essa condição de amar a todos indistintamente, inclusive o inimigo, porque o amor bíblico ele se estende ao inimigo. Mas essa presença transformadora do Espírito Santo no nosso íntimo nos transporta para um outro estágio de vida. E nesse outro estágio de vida, onde nós passamos a andar em novo terreno com Deus, nós também andamos em outro terreno com os outros. E é Ele que nos dá essa graça. E aí 1.2 vai dizer: amor
Amar o próximo, conforme ensinado por Jesus em Mateus 22:39, é um princípio central na vida cristã que reflete o coração de Deus e a essência de uma nova vida em Cristo. Então veja, a pessoa começa a estudar a palavra e a meditar nela. E a presença do Espírito Santo residente vai começar a mudar o seu quadro mental, o seu padrão de pensamento, os seus sentimentos e o seu modo de agir no mundo, como também dará a essa pessoa de viver o amor cristão, o amor bíblico, que é essencial na religião do Cristo. Então, é isso que esse primeiro tópico está querendo nos ensinar. Existem princípios bíblicos que precisam ser entendidos para um viver coerente. Isso começa com o estudo e meditação na palavra. Isso começa com o movimento do Espírito Santo no íntimo. E estudando a palavra e tendo o Espírito Santo residente, a pessoa então começa a desenvolver aqueles princípios bíblicos na vida, sendo que o amor é central, é indispensável, é inegável, é insubstituível. E agora, o tópico 2 nos fala de um padrão bíblico para a vida. O que temos aqui nesse tópico de número 2 é um convite para pensarmos em princípios bíblicos como um padrão, como uma norma, como um paradigma, por assim dizer, né? O que a Bíblia nos oferece em termos de princípios são como as margens de um rio. Inclusive, a palavra princípio, na sua base, vai nos conduzir a essa meditação. Princípios, padrões, leis, normas, paradigmas são como as margens de um rio. Todo rio segue um curso e o resultado final da sua trajetória é chegar ao mar, é desaguar no mar. Então, um rio ele vai se unindo com outros e vai formando aquele braço que vai desaguar no mar. Mas isso só vai acontecer se o rio tiver margens, se o rio tiver um canal, se o rio tiver um meio de fluir adequadamente dentro de limites. Então, princípios e padrões e leis e normas impõem limites. Não é limites para sufocar, não é limites para poder escravizar, não é limites para impedir o crescimento. Muito pelo contrário, é limites para permitir que a vida possa fluir até o seu destino final, alcançando o alvo. Então, dentro desse segundo ponto, o padrão bíblico para a vida, nós temos o 2.1, que é o cultivo do caráter puro. Veja aqui o que diz o 2.1. Paulo advertiu Timóteo a se manter puro. Em 1 Timóteo 5:22, nós lemos: conserva-te a ti mesmo puro. Na vida cristã, manter-se puro é essencial, porque Deus não convive no meio da impureza. O profeta Isaías ressalta que a impureza nos separa de Deus, portanto devemos afastar de tudo que nos contamina, perseverando em viver como discípulos dignos de ser templo santo para culto a Deus. A beleza do caráter cristão está em aprender a viver como Cristo, em ser como Cristo, a andar com Cristo. Nós vimos aqui que princípios, eles formam padrões, e esses padrões, eles são limitantes. E essa limitação nunca foi algo ruim, nunca foi algo a ser rejeitado, muito pelo contrário, é dentro desses limites que nós vamos aprender a cultivar elementos chaves para prosseguir na nossa caminhada, e um desses elementos é o caráter puro. Jonathan Edwards, um avivalista do século XVIII, ele
escreveu, quando bem jovem, algumas resoluções de vida que ele chamou de firmes resoluções e que hoje nós encontramos aí disponível para nossa leitura como as firmes resoluções de Jonathan Edwards. E ele escreveu: eu resolvi, a partir deste momento e até a minha morte, jamais agir como se a minha vida me pertencesse, mas como sendo total e inteiramente de Deus. Quem resolve isso e que procura viver em função disso, vai ter o seu caráter forjado na escola de Deus. Vai aprender com Deus a ser, a existir, a estar e a agir nesse mundo. Nós somos filhos de Deus, nós seremos semelhantes a Jesus e nós temos uma esperança. Isso se buscarmos a conformidade do nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Então, nós temos muitas definições conceituais a respeito do que é caráter. Não vamos entrar nesta questão, mas pode-se dizer que a expressão dos princípios e valores na conduta diária, demonstrando coerência e firmeza entre o que se pensa e o que se faz, é o que pode ser definido como o caráter cristão. Vou dizer de novo: a expressão dos princípios e valores na conduta diária, demonstrando coerência e firmeza entre o que se pensa e o que se faz, é o que pode ser definido como caráter cristão. O caráter ele se desenvolve ao longo do tempo, ele é influenciado por fatores como ambiente familiar, social, cultural, religioso, educativo. Ele pode ser e ele vai ser lapidado por experiências pessoais marcantes, mas a presença viva do Espírito Santo no nosso meio, no nosso íntimo, a presença pessoal do Espírito em nós, nos elegendo como morada sua, também faz com que o caráter seja mudado, com que a personalidade evolua. Quando a pessoa se converte, recebe da parte de Deus uma nova natureza. Com isso, a índole desta pessoa novamente nascida e transformada e a sua tendência natural, bem como as suas inclinações, passam a ser controladas pelo Espírito Santo. Bem, pessoas convertidas, pessoas avivadas de fato, são aquelas que passaram a ter o caráter de Cristo após o seu encontro com o Senhor. E uma vez que nós recebemos a preciosa dádiva de estarmos salvos, é preciso moldar a vida e o caráter a um comportamento redimido e santo. Veja bem que quando nós desfrutamos desse privilégio de contar com a ajuda divina e com isso nós temos essa condição de desenvolver esse caráter puro, independentemente do que se passou e de como foi a nossa vida antes da conversão, nós vamos vendo que a graça de Deus está muito acima da nossa compreensão e que por sua misericórdia nós podemos ser o que o nosso Deus espera de nós. E o que nós vemos que o caráter, o cultivo de um caráter puro, ele passa aí pelo processo da santificação em atividade, que é a própria vida convertida ao Senhor. Então, irmãos, essa questão de pensar sobre o caráter cristão, isso é muito envolvente, é necessário, é essencial, porque ser puro e ser santo não é uma utopia. É uma possibilidade que o Senhor nos oferece por meio da sua palavra, quando Ele coloca diante de nós os princípios divinos para que possamos ser guiados por Ele,
para que possamos desenvolver valores cristãos sólidos que serão de grande valor prático. A segunda coisa, quando nós pensamos em padrão bíblico para a vida, primeiro foi o cultivo de um caráter puro, a segunda coisa é a resistência às tentações. Quem cultiva um caráter puro, quem assume uma vida de pureza, automaticamente também ela adquire um reforço para resistir às tentações. Aqui diz: o Espírito Santo capacita o cristão para resistir às tentações e ao pecado. Ter compromisso com a vigilância espiritual fortalece a fé e promove maturidade espiritual. Paulo escreveu aos Gálatas sobre os riscos da vida carnal, como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, entre outros. Ele ressaltou ainda que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E diante de tamanha gravidade, nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo e viver em constante santificação. Resistir às tentações é uma pregação cristã contínua, é uma pregação cristã que nunca vai prescrever, sempre vai estar na pauta do dia. Nós realmente precisamos pregar sobre a resistência às tentações. Romanos 6,6 diz: sabendo isso, que se o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo de pecado seja desfeito, isso aconteceu para que nós não sirvamos mais ao pecado. Segundo aos Coríntios 4:10, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo. A mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. É preciso matar o corpo. Literalmente? Não. Figurativamente. É preciso matar aqueles desejos da nossa carne que podem nos matar espiritualmente e nos condenar à morte eterna. Todos nós fomos, na qualidade de cristãos, conclamados a nos separar do presente sistema mundano, repudiando os seus males. Todos nós seremos tentados ao longo da nossa existência. E ser tentado nunca foi o problema. Isso sempre vai acontecer. Agora, o que vamos fazer diante da tentação e como vamos reagir a ela é o que está contando. Ser tentado não é pecar, mas é perigoso. Tanto que a Bíblia nos manda fugir da tentação. É para fugir. Não tem meio termo, é para fugir. Quando nós somos tentados, nós estamos bem próximos de permitir a entrada do pecado no coração. E como cristãos precisamos estar sempre vigilantes quanto a isso. Essa questão da mortificação do pecado, ela foi tratada de uma forma bem incisiva, importante, por John Owen. Ele viveu de 1616 a 1683. Então, ele é um escritor cristão do século 17. Mas John Owen escreveu o livro Tentação e Mortificação dos Pecados, o que todo cristão precisa saber. Mais de 400 anos depois, esse livro continua circulando, ele continua atual, ele continua nos explicando que a presença, o perigo da tentação é uma realidade na vida de todo crente, cujo objetivo é levar a pessoa ao pecado e, consequentemente, à perda da salvação. E o desafio de cada cristão é manter-se íntegro em uma sociedade corruptora que se utiliza de todos os meios para tentar o crente ao ponto de fazê-lo
errar o alvo e distanciar-se do plano de Deus para a sua vida. A vigilância e a vida de oração são meios de graça que, quando utilizados corretamente, de conformidade com os propósitos divinos, hão de produzir condições de resistência à tentação e fortalecimento na fé. Nós vemos que realmente isso é algo que precisa ser visto com muito critério, com bastante cuidado, porque no corpo, estando na carne, o corpo tem desejos. Inclusive, Paulo vai tratar disso de uma forma particularmente interessante, que diz que tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, porque eu não posso me deixar levar pelos desejos da minha carne, tão somente, e assim desagradar a Deus. A tentação existe, ela é uma realidade, uma triste realidade, mas aprender a resistir à tentação é uma prática de vida não somente recomendável, mas essencial. Existem padrões bíblicos que são claros e que definem como nós, como cristãos, iremos resistir à tentação. Nesse ponto 2.3, nós voltamos lá no 1.2. Porque o 1.2 colocou para a gente que um dos princípios bíblicos basilares para o viver cristão é amar o próximo. E aqui no 2.3, que termina esse tópico falando de padrões para a vida, coloca novamente o amor fraternal como um padrão. E aqui diz que um dos princípios da vida cristã é cultivar o amor fraternal conforme Romanos 12:10. E Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isto é, aquele entre os irmãos. É o amor que faz a pessoa não buscar os seus próprios interesses e se expressa em ações concretas. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, que por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, Hebreus 13, 1 e 2. E é esse amor fraternal que nos faz não apenas amáveis, no sentido mais direto do termo, mas também gentis, compassivos, empáticos, hospitaleiros, generosos. E nós vamos ver que existem realmente razões para as quais nós devemos amar uns aos outros e amar fraternalmente, amar com amor de irmão, porque o cristianismo é essa forma religiosa que se fundamenta no amor, no grande amor de Deus. E uma vez aprendendo com Ele, nós vamos ter aprendido com o melhor a fazer o que precisa ser feito. O amor entre os irmãos deve ser fraternal, cordial e afetuoso. Se nós aprendêssemos essa lição básica, nós evitaríamos muitas das contendas e dos conflitos que existem entre os irmãos na atualidade. As diferenças, elas não vão deixar de existir. E nós conviveremos cotidianamente com nossas dificuldades de adaptação e com conflitos que às vezes não serão naturalmente administráveis. Não se conseguir identificar a raiz dos problemas e não tratar os conflitos diretamente em sua fonte é como tratar os sintomas sem considerar a doença. E existem doenças que corroem o tecido do corpo de Cristo, que vai trazer muitas dificuldades na funcionalidade desse corpo, justamente por falta de amor, de compreensão, de companheirismo, de unidade, de união entre os filhos de Deus. E aí o terceiro tópico, ele agora já nos transporta para o patamar da vida cristã em si. Vemos os princípios que fazem do viver do servo de Deus um viver coerente.
vemos os padrões bíblicos gerados por esses princípios. E no terceiro tópico, o comentarista deu um enfoque, ainda que superficial, ainda que seja uma coisa muito limitada, a respeito da vida cristã. E ele diz, a vida cristã é um caminho de paz. Então ele escolheu uma coisa, ele escolheu um conceito, ele escolheu uma verdade espiritual de grande magnitude dentro da vida cristã, que é a paz que Cristo oferece, para dizer que a vida cristã é um caminho de paz, que inclui adoração exclusiva a Cristo, e isso se reflete desde os nossos relacionamentos pessoais até a maneira como nós atuamos no mundo. Essa vida de paz é uma vida de paz com todos. Então, nesse 3.1, nós vamos pensar nesta totalidade da vida de paz. E em Mateus 5:9 nós lemos, bem-aventurados os pacificadores. Essa vida de paz com todos, ela parte desse espírito de pacificação, ela esse interior, dessa índole pacífica, desse caráter puro, dessa moral ilibada que escolheu a paz. Nós vamos ver que essa paz, esse caminho de paz oferecida pela vida cristã, é aquela paz que resulta de viver os princípios cristãos de viver os valores cristãos produzidos por princípios bíblicos. Quem vive os valores cristãos que emanam dos princípios bíblicos, tendo conhecido a Deus através das Sagradas Escrituras, tendo aceitado Jesus como seu Salvador, recebeu essa paz para caminhar pela vida. E aí não importa as condições do mundo ou quanto as circunstâncias estejam adversas, o crente em Cristo tem paz. O crente em Cristo vive em paz. E pela instrumentalidade do Espírito Santo, ele é um agente da paz. Segundo o Sermão da Montanha, os promotores da paz, que são chamados de pacificadores, eles são bem-aventurados, eles são felizes, são pessoas cheias do poder do Espírito Santo e que estão desenvolvendo o seu caráter cristão com beleza, com graça, com bondade, com verdade. E por isso mesmo eles encontram paz onde outros só enxergam a guerra, porque a paz está no seu íntimo, está na sua interioridade curada, no seu espírito que foi despertado e iluminado pelo Espírito de Deus. Então, o segundo e o terceiro ponto fala de vida vitoriosa e de vida de adorador. Bem, quem entendeu o princípio, desenvolveu valores e vive segundo as diretrizes da palavra de Deus, terá uma vida vitoriosa. Por quê? Porque se tornou um adorador excelente. Aqui diz que a vida cristã vitoriosa é marcada por uma fé inabalável em Deus, que guia o crente a superar desafios e a viver em plenitude espiritual. E o 3.3 diz sobre a vida de adorador, que Deus criou o homem para que o adorasse, que a adoração é um princípio da vida cristã que envolve louvor, oração e obediência, independentemente das circunstâncias. É um chamado para viver em comunhão íntima com o Criador, reconhecendo sua soberania e amor em todos os momentos, seja na alegria, seja na adversidade. Então nós estamos aí concluindo esta lição com esses dois pontos, vida vitoriosa e vida de adorador. Então a vida vitoriosa é outra dessas características marcantes naqueles que assimilaram princípios bíblicos e que agora estão aí pela vida andando pelos caminhos abertos, pelos passos do Senhor, conforme nos fala o Salmo 85, 13. Bem, o que nós temos aqui, que uma vez andando pela vida, por esses caminhos abertos pelos passos do Senhor,
essa pessoa vai tendo essa condição de se transformar em um adorador excelente, que aprendeu a adorar a Deus em espírito e em verdade e que vive para a glória de Deus. É alguém que vive em paz, é alguém que está contente, é alguém que encontrou uma satisfação soberana que não depende das circunstâncias, é alguém com sentimento de suficiência para reconhecer que Deus nos concede em cada circunstância tudo quanto necessitamos para uma vida vitoriosa em Cristo. Nossa capacidade de viver virtuosa e vitoriosamente acima das situações instáveis da vida provém do poder de Cristo que flui em nós e através de nós. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, se nós conseguirmos pensar e enxergar e discernir o nosso tempo, se nós conseguirmos entender as nossas prioridades como servos e servas do Senhor, se nós conseguirmos construir estratégias de enfrentamento dos efeitos perniciosos das transformações recentes e aprendermos a defender a fé que uma vez foi dada a todos os santos, então nós teremos dado um grande passo em direção a uma vida vitoriosa na presença do Senhor, livre de promiscuidades, livres da corrupção humana que se alastra como praga, livre dos embaraços que nos assedia todo o tempo, porque já aprendemos a olhar para Jesus e a viver com Ele na condição de adorador. Observe que adorador genuíno é aquele que teve uma experiência transformadora com Deus, que mudou toda a sua forma de ser e de agir. Não tem como ser adorador de verdade, adorador por excelência, e estar comprometido com outros princípios que não sejam bíblicos, com outros valores que não sejam cristãos. Essa possibilidade não existe. E se você não aprende a adorar em espírito e em verdade, com base nas Escrituras, de acordo com a vontade de Deus, e através de um viver que está seguindo um processo de transformação cotidiano pela palavra, então, na verdade, você não pode se identificar como adorador. Uma nova criatura, ela é gerada para uma nova vida. E quando se passa por esse processo de ressurreição espiritual, você tem então essa transformação gerada pela experiência da presença do Espírito de Deus na sua própria vida. Observe onde tudo começou. Onde tudo começou. João 14, 21 diz onde é que tudo começa. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que enxerga os princípios divinos exalados na palavra de Deus, aquele que desenvolve valores cristãos com base nos princípios divinos, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem ama o Senhor, ama os mandamentos do Senhor. Então esses mandamentos não lhe serão pesados de modo algum. Quem ama os seus mandamentos, observa os princípios da sua lei e vive em conformidade com os valores cristãos. Quem vive a vida de discípulo e aplica os princípios cristãos cotidianamente tem uma vida vitoriosa e será um adorador aprovado. Irá refletir a glória de Deus em seus pensamentos, em seus sentimentos, em suas ações, em suas palavras e terá sua trajetória marcada por uma fé inabalável em Deus, que lhe permitirá superar desafios e viver em plenitude espiritual. Quem anda com Deus, quem ama a Deus,
Quem conhece princípios e quem estabelece valores cristãos para a sua conduta de vida não tem problemas de orientação. Não tem problema de orientação em nenhuma das áreas da sua vida, porque é orientado por Deus, porque vive segundo os princípios de Deus. A orientação em todas as áreas da sua vida vai partir do céu, vai partir do Senhor. Então não é a sua vontade, não é os seus desejos, não é o que você quer, mas é aquilo que você tem para a sua vida. Então, irmãos, é com base nisso que nós concluímos essa lição, afirmando, como diz o comentarista aqui na nossa revista, que nós podemos considerar que viver de maneira coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina, mas requer perseverança na oração, discernimento e aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da vida, com a indispensável ajuda do Espírito Santo. Sem Ele nós não sabemos o que fazer, sem Ele nós não temos como nos dirigir na vida em todas as suas dimensões e ficaremos perdidos e seremos levados por ventos de doutrina, aceitando aí, esposando aí ideologias estranhas e até malignas e nos perdendo quando deveríamos já estar prosperando dentro de uma trajetória de fé e de vitória. Amém? Por isso que eu digo para vocês que eu considero essa uma das mais importantes lições que nós precisamos estudar com cuidado, olhar aí determinadas questões envolvidas na grande necessidade de nos tornarmos discípulos de Cristo, ovelhas do seu pastoreio, e seguirmos adiante na força do Senhor, debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, trilhando por uma vereda direita, ainda que estreita, mas sempre seguindo adiante, em direção ao céu e à glória que nos aguarda. Amém? Que essa lição tenha sido tão relevante para a sua vida como foi para a minha. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos por esse momento passados com o Senhor, debruçados na sua palavra, ouvindo a sua voz, e agora pedimos que essa palavra se torne carne com a nossa carne, que seja vida na nossa vida e nos desperte espiritualmente para sermos crentes melhores em todos os dias da nossa existência. Nós queremos guiar as nossas vidas pelos princípios da palavra de Deus. Nós queremos ter valores preciosos em nós que emanam do Cristo vivo que morreu naquela cruz. Então fale ao nosso coração e nos ensine a cada dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E com isso nós terminamos mais uma lição. Pedimos ao Senhor que abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua mente, abençoe seu coração, abençoe seus negócios e te faça prosperar em todas as coisas, porque aqui nós temos o norte, a bússola, a solução, a direção, e o Senhor não nos deixará sem orientação em nenhuma das áreas da nossa existência. Amém?